Quem não me conhece ainda, sou Chagas Bezerra, diretamente de Fortaleza, Ceará, pregador da graça de Deus. E hoje nós vamos com mais uma ministração da palavra de Deus com o tema carne ou diabo, certo? Mais uma ministração da palavra de Deus com o tema carne ou diabo. Quero agradecer a um querido irmão que tem uma feira de artesanato lá na praia de Iracema, e ele me deu uma pedrinha. Essa pedrinha aqui na verdade é um cheixo, que para muitos não tem valor, para mim ela tem, certo? Parece uma moeda, né? Uma pedrinha que é para me fazer o som no meu birimbau, certo? Para quem não me conhece ainda, eu gosto de fazer barulho com birimbau, certo? Gosto de tocar o meu berimbau, principalmente quando sou atacado, certo? Saúde à gloriosa igreja que se reúne em Fortaleza em graça e paz, em Cristo, amém. Então, meus queridos, eu gosto de fazer um som de berimbau, e eu estava falando para o irmão Amauri, e ele me deu essa pedra aqui que deu show para me fazer o meu estoque de berimbau. Mas eu quero apresentar aqui o trabalho do meu irmão, que ele faz uns artesão lindo, muito lindo, certo? Os artesão que o irmão faz, ele nos doou, na realidade ele deu essa pedrinha, foi que ele deu para você? Pronto, ele deu essa pedrinha aqui para a dona Cássia, muito show, pastor Orlando, graça e paz, meu querido. Ele também deu esta pedra, na verdade essa aqui eu comprei, essa é linda demais, é um trabalho maravilhoso que o irmão nosso faz ali na praia de Iracema, né? Tem uma feirinha de artesão e ele faz isso aqui, e ele me doou também essa com o salmo, muito show, parece até um pedaço de papel grudado na pedra, né? Mas na realidade não é, é o trabalho do irmão, que ele faz um trabalho excelente ali na praia de Iracema, irmão Amauri. Fala, Barba, e aí, pastor Orlando? Perdi o berimbau? Não, perdeu não, tá aqui, filho. Eu vou começar agora, eu tava só apresentando aqui o trabalho do meu irmão, ali na praia de Iracema, e agora eu vou fazer um sonzinho de berimbau para vocês, tá bom? Que maneira! Que maneira é no caso maneiro, né? Mesma coisa, maneiro, que o irmão tá dizendo que legal, bacana, coisa semelhante. Graça e paz, meu querido. Um somzinho de berimbau aí pra vocês, ó. Ontem eu comecei a cantar um pouquinho da música da capoeira, e a dona Cássia pediu para repetir, né? E hoje eu vou cantar mais um pouquinho para ela e para vocês, ó. Sabia cantou num galho da laranjeira, sabia cantou num galho da laranjeira, vou pegar meu berimbau e vou jogar capoeira. Sabia cantou num galho da laranjeira, sabia cantou num galho da laranjeira, vou pegar meu berimbau e vou jogar capoeira. Sabia cantou e é bonito de se ver, Maria cantou e é bonito de se ver, vou jogar jogo de Angola e bater macolelê. Maria cantou no galho da laranjeira, Maria cantou no galho da laranjeira, vou pegar meu berimbau e vou jogar capoeira. Vou pegar meu berimbau e vou jogar capoeira. Tá bom, né?
tô sem ar, porque tô meio ruim. Chamada na casa pra jogar capoeira. Aqui dentro mesmo não dá para jogar, que o espaço é pequeno, né? Mas vou levar a dona Cássia para a roda de capoeira, para ela poder fazer umas apresentações mais eu aí nas rodas de capoeira. Tá misericórdia. Sejam bem-vindos a todos os amados. Sempre nos meus vídeos eu faço essas brincadeiras, né? Que na realidade o sistema ficam loucos. O povo do sistema fica enlouquecido porque a gente faz essas brincadeiras. Depois eles vêm me criticar. Como é que pode? Como é que é um pregador da graça e vive com essas brincadeiras, negócio de berimbau, cantando música de capoeira, adorando o diabo, adorando os demônios? E aí eu digo, filho, se isso é adorar diabo, se isso é adorar demônio, é só lá na sua terra, porque na minha terra isso aqui não tem nada a ver com adorar diabo ou adorar demônio. Mas esse instrumento aí é um instrumento do diabo. Aí eu digo para eles, não, filho, esse instrumento aqui é um birimbau, é meu instrumento, eu comprei, paguei por ele. E então, e aquele bigode torcido num grupo? Isso ali foi somente uma brincadeira que eu fiz ontem, né? Puxei o bigode, coloquei com pomada modeladora e o bigode ficou bem bonitão pra cima, não foi? Mas desmanchou, o tempo esquentou e aí a pomada derreteu e não deu pra mim continuar com o meu bigode, né? Então, meus queridos, eu quero ministrar uma mensagem para todos vocês hoje com o tema, certo? O tema da mensagem é carne ou diabo. Eu falei que eu ia começar 1h30, mas aí eu demorei um pouco e aí acabei não começando a mensagem 1h30, certo? Essa parte que eu estou aqui, show, essa parte que você está tremendo, não estou tremendo, provavelmente seja o meu fundo aqui, o meu cenário aqui que está tremendo, certo? É por causa do ventilador. Vira o ventilador para ali, dona Cássia, pelo menos fica para lá e não me perturba. E hoje eu estou atacado. Então, meus queridos, hoje eu quero ministrar uma palavra para vocês. Tá pegando aí, né? Tá pegando em tudo? Tá bom aí, tá bom. Pelo menos não pega tanto em mim e eu não fico aqui atacado espirrando. Não, mas tá bom assim, tá bom. Ótimo. Então, hoje eu quero ministrar uma palavra para todos, certo? Na ministração desta palavra, hoje, eu tenho um tema, que o tema é carne ou diabo. O tema da mensagem de hoje é carne ou diabo. Quero agradecer a todos os amados irmãos aí do Facebook, todos os irmãos do canal do YouTube. Cada dia mais o canal está crescendo, pessoas estão chegando, se inscrevendo. Para quem não é inscrito ainda no canal, se inscreva, tá bom? Canal do YouTube Evangelho da Graça em Fortaleza, para fortalecer o nosso canal. Eu quero chegar no nosso canal pelo menos com aí 1000 inscritos. A partir do momento em que tiver 1000 inscritos, eu já vou começar a ministrar a palavra pelo canal do YouTube, tá bom? Então, eu convido aos meus amados irmãos para se inscreverem também no canal Evangelho da Graça em Fortaleza, para que eu possa ministrar a palavra lá. Provavelmente hoje a palavra ela vai revelar alguns segredos para aqueles que ainda acreditam no diabo, para aqueles que ainda vivem debaixo da falsa esperança ou mentira, que acreditavam que existia um diabo que perturbava as pessoas, como hoje o sistema ainda prega sobre esta palavra, certo? Ou ainda fala sobre esses rudimentos, ou sobre essas coisas que eles dizem que existem. Então, eu quero aqui revelar alguns segredos, clarear sua mente
e pedindo a Deus que o seu entendimento seja aberto, que os seus olhos sejam iluminados. Então, nós vamos ministrar a palavra do Senhor que se encontra no livro de Gálatas, capítulo de número 5, carta aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 19. Carta aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo 19 em diante. Peço a vossas orações que eu possa ministrar esta palavra hoje e possa ficar bem, porque eu estou espirrando pra caramba, eu estou um pouco atacado com a rinite, mas eu creio que vai ficar tudo bem. O tema da nossa mensagem é a carne ou o diabo. Gálatas capítulo 5, versículo 19 diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, 20, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidarismos, 21, as invejas, as bebedices, as orgias e as coisas semelhantes a essa, contra as quais vos preveni, como já antes vos preveni, os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Nosso amado Paulo, escrevendo aos Gálatas, e ele faz uma lista de coisas que impediam de o homem herdar o reino de Deus. Não é entrar no reino de Deus, preste atenção. A palavra aqui é herdar o reino de Deus. O incrível é que tem muitas pessoas que acham que entrar no reino de Deus é a mesma coisa de herdar o reino de Deus. E acabam virando uma confusão e as pessoas não entendem. Mas muitas pessoas não são culpadas de ter esse entendimento hoje, porque esse entendimento foi um entendimento errôneo, em que as igrejas ensinaram, que os pastores ensinaram, e as pessoas vivem enganadas. Infelizmente, até hoje estão enganados. Mas a nossa preocupação hoje é que possamos levar o entendimento a você, a sua mente possa ser aberta, os seus olhos possam ser iluminados, e você verdadeiramente possa reinar em vida. Reinar em vida. O que é reinar em vida? A Bíblia diz que o reino de Deus, ele é gozo, é paz, é alegria no Espírito Santo. Então, quando você tem gozo, quando você tem paz, tem alegria no Espírito Santo, você está reinando em vida. Mas as pessoas pensam que esse reino ou reinar em vida aqui seria o rei, ou melhor dizendo, o reino de Deus, ou entrar no reino de Deus. Há uma diferença. Então, Paulo, ele fazendo aqui uma lista, e ele começa a dizer: quem pratica essas tais coisas não pode herdar o reino de Deus. Mas o incrível é que a igreja evangélica ou o sistema religioso, ele tem ensinado as pessoas de uma forma errônea. Eles têm ensinado as pessoas de uma forma para causar medo nas pessoas. Porque existem 3 armas principais dentro do sistema religioso para prender os cristãos, para prender os evangélicos, para prender as pessoas. Primeira arma é diabo. Se tirar o diabo dentro da igreja, há um problema muito grande para que os pregadores, pastores, possam levar os irmãos dentro da igreja. Porque na realidade, o diabo, ele é a arma principal para causar medo nas pessoas e levarem para dentro da igreja. A outra é inferno. Se tirar o inferno do sistema, infelizmente a igreja ou o sistema fecha.
porque eles pregam que todos aqueles que são desobedientes ou desobedecem à palavra de Deus, eles irão queimar nos mármore do inferno. Então, são duas ferramentas muito poderosas que hoje eles usam, o diabo e o inferno, para poder prender as pessoas. E a outra ferramenta, eles usam o dízimo, o dinheiro, para poder induzir as pessoas. E hoje nós estamos revelando, como sempre, alguns mistérios, que tudo que Paulo escreveu aos Gálatas capítulo 5, não significa que isso aqui é obra do diabo, mas sim obras da carne. É tão certo que ele diz, ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição. E aí, quando uma pessoa está em prostituição, eles dizem que é obra do diabo. Foi o diabo em que induziu. Foi o diabo em que fez a pessoa cair em prostituição. E prostituição, Paulo diz que é obra da carne. Dizem que impureza também é obra do diabo. E Paulo diz que é obra da carne. Lascívia, Paulo diz que é obra da carne. Idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidarismo, inveja, bebedice, orgias, tudo isso é obra da carne. Mas o incrível é que quando os evangélicos vê um homem que gosta de tomar cachaça, cerveja, uísque e enfim, bebidas alcoólicas, eles dizem que ele está possuído de um demônio chamado de Zé Pilintra. Ou ele está possuído de uns demônios chamados de Exós, ou coloca nomes. E enfim, a igreja é uma das maiores mães, chamada de feiticeira, ou melhor dizendo, o sistema religioso hoje é um dos maiores feiticeiros que existe. Aqui também no versículo 20 diz idolatria e feitiçaria. Como assim que a igreja é uma das maiores feitiçarias? Dê uma olhada nesses pregadores que você fala para ele que não vai levar o dízimo para a igreja, para ver se eles não amaldiçoam você. Então, amados, as obras da carne são essas, e as pessoas dizem que é o diabo, que na realidade não tem diabo aqui, é obra da carne. Feitiçaria, obra da carne. E quantos feiticeiros tem hoje dentro do sistema religioso, que diz se você não fazer parte daquele ministério, você vai ser amaldiçoado. Quem são eles para amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Quem são eles para poder desfazer a obra que Cristo já fez? Quem comete essas coisas, Paulo diz que não podem herdar o reino de Deus. E herdar o reino de Deus aqui significa que quem está em prostituição não tem gozo. Quem está em adultério não tem alegria. Quem está em inimizade, ciúmes, facções, partidarismo ou bebedice, eles não podem reinar em vida. Porque não tem autoridade. Porque não tem gozo, não tem paz, não tem alegria no Espírito Santo. E isso significa não estar reinando em vida. Reinar em vida é ter tudo isso. É gozo, é paz, é alegria no Espírito Santo. Então o homem que tem a sua carne ativada, o homem em que tem a sua mente ativada para a carne, para a maldade, ele não pode reinar em vida. E não é demônios, querido, não é demônio que está na vida das pessoas, não é o diabo que está na vida das pessoas, e sim a carne. Por isso que hoje eu resolvi mais uma vez trazer esta mensagem: a carne ou é o diabo? Porque as pessoas dizem que tudo que acontece de mal é o diabo, só que nós sabemos hoje que não é o diabo, e sim a própria carne ativada. Marcos capítulo 7, versículo 19 ao 23, tem uma revelação profunda que o próprio Jesus revelou, relatou, e Marcos escreveu. Olha o que é que diz aqui, em Marcos 7, 19 ao 23.
porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora. Assim declarou puro todos os alimentos. Está falando de comida, alimento. 20. E prosseguiu o que sai do homem, isto é o que contamina. E agora ele vai falar as palavras que Paulo falou anos depois. Pois é do interior do coração dos homens. Coração não é a bomba que bombeia o sangue. Coração é a sua mente. Quando ele fala de coração do homem, falando sobre isso, ele está falando do seu intelecto, está falando da sua mente. Pois é do interior do coração do homem que procede os maus pensamentos. É ou não é da mente? Mau pensamento sai da onde? Do coração ou é da mente? Da mente. Então é do coração do homem que saem os seus maus pensamentos. Do coração do homem é que saem as prostituições. Ela sai da mente e é executado no órgão genital. Os furtos, os homicídios, os adultérios. 22. A cobiça, a esmaldade, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Da onde é que sai tudo isso? Do coração do homem, da mente do homem. O homem que tem a sua carne ativada é que sai todos esses mal desígnios, ou todos esses mal saem do coração do homem, que o coração aqui é a mente, a sua metanoia. Então o homem que tem a sua carne ativada, ele não precisa de um diabo para perturbar ele, porque a sua carne é o próprio diabo. 23. Todas estas más coisas procede de dentro e contamina o homem. Todas estas más coisas produz, ou ela vem de dentro do homem. E ela vindo de dentro do homem, ela faz o quê? Ela destrói o homem. Para que diabo pior na vida do ser humano do que a sua própria carne? O que significa a palavra diabo? Opositor, acusador, oponente. Então, se a carne te acusa, se a carne te aponta, se a carne te leva à destruição, ela é o próprio diabo, queridos. Não precisa de um diabo como ser que a igreja colocou. Um diabo com tridente, um diabo com chicote de fogo, um diabo com rabo, com chifre, para te perturbar. A carne é o próprio diabo. E o próprio Jesus falando, e Marcos relatou aqui no livro, e ele diz que é de dentro do coração do homem que produz todos esses mal desígnios. De dentro do coração do homem é que produz todas essas maldades. E o incrível é que as pessoas dizem que o roubo ou os ladrão é o diabo que usa. Quem é que usa o ladrão? É o diabo. Quando o camarada está possuído pelos demônios, aí eles roubam. E o próprio João escrevendo aos sinóticos, no caso o livro de João, capítulo 10, versículo 10, que a igreja evangélica chama esta passagem de diabo, ou diz que aqui a chave para mostrar que o diabo existe, que são um bando de mentirosos, falsos profetas e não entende a palavra, porque aqui não fala diabo, aqui fala ladrão. E o ladrão que Paulo disse é obra de quem? Da carne, filho. Lá em Gálatas capítulo 5, 19, diz que é quem rouba ou quem é ladrão é obra da carne. E João também afirmou. João 10, 10. Olha o que é que diz. O ladrão não vem senão para roubar,
para matar e destruir. O ladrão. Quem é o ladrão aqui? Aí ele diz, é o diabo. Mentira. Ele estava falando aqui de ladrão mesmo que rouba. Ele estava falando aqui de mercenários. Ele estava falando aqui de uma cambada que se titulava pastor. E roubavam. Ele trabalhava somente pelo dinheiro. O ladrão não vem somente para matar, roubar e destruir. Aí Jesus diz assim, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O que é ter uma vida em abundância? É ser próspero, é ter felicidade, é ter paz, é ter gozo, é ter alegria no Espírito Santo. Cafezinho para melhorar. Então, meus queridos, não precisamos de um ser como o diabo para nos ensinar a fazer alguma coisa. Não precisamos de um ser como o diabo para destruir o homem, se o homem já é mau. Se esses maus pensamentos, esses maus desígnios vêm do coração do homem, como está escrito em Marcos. Ah, o ladrão ele é usado pelo diabo. É, o diabo da carne. Agora me explica, Chagas, como é que fica aquela passagem de Jó, capítulo de número 1, versículo 6, que fala que o diabo também tinha contato com Deus, que conversava com Deus, e ele é que era o anjo caído. Jó capítulo de número 1, versículo 6 diz assim, ora, chegando o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E aí eles criaram o ser espiritual com esse nome Satanás, dizendo que ele é o ser espiritual que tinha acesso com Deus, conversava com Deus e tinha acesso na terra também. Enquanto a Bíblia diz que ninguém significa ninguém, subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Quem foi? Jesus. Ninguém subiu ao céu, queridos, senão aquele que de lá desceu. E aí eles dizem que Satanás foi um anjo que Deus expulsou do céu. E até hoje é pregado nas igrejas evangélicas, no sistema religioso, na igreja católica. Até hoje é pregado que Satanás é um anjo que quis ser maior do que Deus e caiu do céu. Versículo 7 é o que é que diz aqui, ó. Jó 1,7. O Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? Olha a resposta dele. E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo, de rodear a terra e de passear por ela. Satanás, a palavra Satanás, o adjetivo da palavra Satanás significa opositor, oponente, acusador, aquele que se opõe contra a verdade. Então esse Satanás aqui do livro de Jó não era um ser espiritual. Esse Satanás do livro de Jó não era o ser Satanás que caiu do céu como o sistema prega. Café bom. Mas infelizmente, querido, nós fomos enganados por muitos anos. Tem muitas pessoas que estão sendo enganadas até hoje, acreditando que existem um ser espiritual chamado de Satanás, que vivem perturbando as pessoas. Enquanto que nós sabemos hoje, que entendemos a graça, que temos a nossa mente ativada, os nossos olhos iluminados, sabemos muito bem que não é Satanás um ser espiritual, mas é o Satanás da carne. Se a carne se opõe contra o espírito, ela é um Satanás. Uma vez, o apóstolo Pedro também disse, vigiai-vos, porque o diabo anda em nosso derredor, bramando como leão, querendo nos tragar.
A palavra lá que era para ser colocado não era diabo, era para ser carne. A carne está bramando como leão, querendo nos estragar. Como assim? Que aquilo quer dizer que aquilo não era diabo, era carne? A carne. Quem está ao derredor do espírito não é o diabo, é a carne. O espírito habita dentro de nós e a carne está por fora. Ela que brama como leão, todos os dias, querendo tragar o espírito. Era isso que Pedro estava dizendo. Agora me explica, Chagas, se o diabo não existe, quem tentou Jesus lá no deserto? Eu até tenho uma mensagem sobre a tentação de Jesus no deserto. Quem tentou Jesus no deserto? Está no canal do YouTube também, no Evangelho da Graça. Mas eu quero frisar um pouquinho aqui e lhe mostrar como não era diabo. Mateus capítulo de número 4, versículo 1 e 2. Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2 diz assim, versículo 1. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. O Espírito aqui era Espírito Santo. Para ser tentado pelo diabo. Essa palavra diabo foi João Ferreira de Almeida que colocou na Bíblia. Na realidade era para ele ter colocado carne. Esta palavra diabo aqui não era para ele ter colocado diabo. Era para ele ter colocado carne. Mas ele não poderia colocar diabo, ou melhor dizendo, não poderia colocar carne, porque era um ponto negativo para o sistema. Era um ponto negativo para a igreja, porque na realidade João Ferreira de Almeida, ele era um monge. Então ele fez a tradução da Bíblia e aí ele colocou a palavra diabo, que era exatamente para segurar a tese que o pai da igreja, ou os pais da igreja, criaram um inferno espiritual, criaram um diabo, criaram demônios, anjos caídos, demônios, e eles seguraram essa tese, porque senão era desfeito tudo aquilo que foi feito, que fizeram uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas e fizeram eles acreditar que existia um diabo como ser espiritual. Como até hoje ainda é pregado dentro das falsas igrejas. Versículo 2, olha como não era o diabo, um ser espiritual. Versículo 2 responde: e tendo jejuado 40 dias com 40 noites, depois teve fome. Tendo jejuado 40 dias com 40 noites, teve fome. E aí o que acontece? Depois de ele passar 40 dias com 40 noites sem comer, a sua carne, o diabo, a sua carne como o diabo, teve fome. E aí ela vem agora acusar o quê? O espírito. E se você continuar lendo aí o restante, ele vai dizer, acusando, porque a palavra diabo é acusador. Então ele vai acusar e dizer para quê? Para Jesus: se tu és filho de Deus, olha como a carne é, ou o diabo como acusador. Se tu és filho de Deus, transforma aí essas pedras em pão e come. E aí o espírito vai brigando agora com a carne. E aí ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí, era o diabo como ser espiritual ou era a carne? A carne, filho. Aqui era exatamente a carne, era uma briga da carne com o espírito. A carne de Jesus de Nazaré estava brigando contra o espírito. Porque se o próprio Jesus de Nazaré, ele não cumprisse a missão que foi ordenado para fazer, a salvação daquele povo, daquela geração, não seria alcançado. Ou o propósito de Deus falharia. Por que falharia?
porque o Cordeiro de Deus viria para tirar o pecado do mundo. E o Cordeiro de Deus estava onde? No mundo, já se preparando para ir para a cruz, porque lá na cruz ia acontecer exatamente o cumprimento da lei, a carne ia ser destruída, que era o próprio diabo, ia ser destruído lá na cruz. Por isso que havia ali uma briga entre a carne e o espírito. Não precisamos de um ser espiritual chamado de diabo para nos destruir se a nossa carne está ativada. A nossa carne é o próprio diabo que nos acusa, que nos aponta, que nos destrói. Mas infelizmente eles têm usado uns textos ou uns termos diferentes para dizer que o diabo existem. E prega uma mentira, uma falácia, dizendo que o diabo existe porque foi um anjo que foi expulso do céu. Foi um anjo que Deus expulsou ele lá do céu, quando ele se rebelou-se contra o próprio Deus. Não existem, digo para você, não existem nem um relato na Bíblia que o diabo, Satanás, caiu do céu. Não existe nenhum relato. Se você disser para mim, Chagas, existe sim. Leia lá Isaías capítulo de número 14, para você ver como existem que o Satanás caiu do céu. Aí eu vou com você lá em Isaías capítulo 14 e nós vamos descobrir se era mesmo o diabo ou Satanás ou anjo de luz que caiu do céu, como vocês dizem. E se quiser abrir a Bíblia comigo, abra aí em Isaías capítulo de número 14, versículo de número 12 em diante, para vocês entender que nunca existiu um anjo de luz lá no céu ou um Satanás que foi expulso do céu para a terra. Que isso é mentira dos pastores, que isso é mentira do sistema religioso, que isso é mentira do sistema evangélico. Nunca existiu um anjo no céu e que foi expulso para a terra para poder perturbar o povo. Mentira! Olha o que é que diz aqui, Isaías, capítulo de número 14, versículo de número 12. Como caíste do céu? Aí diz, olha só, olha esse Satanás caindo do céu. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizia no teu coração, 13, eu subirei subirei acima, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, e assentarei nas extremidades do norte. Nas extremidades do norte. Significa que não era o céu real. Norte é terra, nascente, poente, sul e norte. Mas quando você lê o versículo sem ler o texto e o contexto, vai entender que era exatamente o diabo, um ser que caiu do céu, que veio para a terra para perturbar a humanidade. E aí você volta um pouco para você entender esta passagem, porque se você ler somente um texto sem examinar o contexto, vai virar uma heresia e as pessoas vão acreditar, porque a palavra mentirosa sendo falada mais de 2 vezes, ela se torna verdade. Mas se você vê o primeiro versículo do capítulo 14, você já vai começar a entender quem era esse ungido, ou quem era esta pessoa que o próprio Isaías estava falando. Olha o versículo 1. Porque o Senhor se compadecerá de ti, Jacó, e ainda alegrará a Israel,
e os prosperará na tua própria terra, e ungir-se-ão a eles os estrangeiros, e esses se achegarão à casa de Jacó. 2. O povo os tomarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel possuirá este povo por servos e servas. Na terra do Senhor cativarão aquele que o cativaram e o dominarão os seus opressores. No dia em que Deus vier, versículo 3, no dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias e das tuas duras servidão, com que te fizeste servir, então profetizará a esse motivo contra o rei da Babilônia. Olha onde é que está a resposta. Versículo 4. Então profetizará a este mortejo contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania. Quebrou o Senhor as varas dos perversos e o cetro dos dominadores. Está aqui, filho. Está aqui explicitamente explicado, versículo de número 4, quem era o anjo que caiu do céu. Quem era esse que queria criar o trono ou queria fundar o seu trono acima de Deus e ser melhor do que Deus? O rei da Babilônia. Não era diabo, não era um anjo caído, não era um ser espiritual. Mente-se o sistema religioso, mente-se os evangélicos e mente-se os pastores quando pregam esta palavra sem entendimento e dizem que Satanás caiu do céu e que era um anjo e que está escrito no livro de Isaías, capítulo de número 14. Mente-se quando eles não entendem que esta profecia era para o rei chamado rei da Babilônia. E dizem que esse aqui era Satanás, um anjo que foi expulso do céu. E ainda diz que o Chagas Bezerra é herege. Ainda diz que o Geraldo Moraes é herege. Ainda diz que o Elcio de Jesus, que o Cristiano França, que o Orlando, que o Enéas, que o Luiz são hereges. Porque nós pregamos uma palavra de acordo. E aí eles vêm com outro argumento dizendo assim: tá bom, Chagas, tá bom. Já que você disse que Satanás que caiu do céu, ou o anjo que caiu do céu, não é aquele que está escrito no livro de Isaías, beleza, você conseguiu me mostrar que não era, que aquele lá era o rei da Babilônia. Agora me explica sobre o que está escrito em Ezequiel capítulo 28. Vamos lá? É Ezequiel capítulo de número 28, versículo de número 12 ao 18. É Ezequiel. Eu sou aquele cara que mata a cobra e mostro ela morta, viu? Não sou aquele cara que mata a cobra e mostra o pau, não. É Ezequiel capítulo de número 14. Melhor, é Ezequiel 28. É Ezequiel 28, versículo 12 ao 18. Que eles dizem também que esta afirmação, que o diabo que caiu do céu, ele está relatado em Ezequiel capítulo 28. E aí eu vou explicar para você. Eu creio que a sua mente hoje vai ser aberta, que os seus olhos vai ser iluminado, e nunca mais você vai entender, ou nunca mais você vai dizer que o diabo era um anjo que caiu do céu e que está na terra fazendo maldade. Quem faz maldade na terra é o homem. Todas as maldades saem dentro do coração do homem. Não precisamos de um diabo como ser espiritual quando a sua carne está ativada. Ezequiel capítulo de número 28, versículo 12. Olha o que é que diz aqui. Filho do homem. O diabo era filho do homem ou era filho de Deus? Vamos lá. Abrir a mente. Versículo 12. Filho do homem. Mas ele disse que era um anjo. E anjo não é filho de homem, é filho de Deus.
precisava nem ler mais nada para vocês. Já dava para entender, né? A mente já daria ter sido aberta aqui. Somente nessas primeiras palavras. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete das perfeições, cheio de sabedoria e formosura. Quem era isso aqui? Era o diabo, o Satanás, o anjo caído, ou era o rei de Tiro? Aqui diz que era o rei de Tiro. Estava no Éden. Não, peraí. Quem estava no Éden tentando Adão e Eva era a serpente, o diabo, o Satanás. Vamos lá, continuar. Estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobriste. O sárdio, o topázio, o diamante, o berílio, o inox, a jaspe, a safira, o capúsculo e a esmeralda. De ouro se te fizeste, e enganaste os enganaste, e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. 14. Tu eras querubim. Aí ele diz aqui, tá aqui. Essa aqui é a chave que mostra que ele era um anjo que caiu do céu. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabelecesse, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito era os teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Estava falando do rei de Tiro. Na multiplicação dos teus comércios, se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que te lançaste profundo fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio aos brilhos das pedras. 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplaste. Pela multiplicação ou pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu em cinza sobre a terra. Os olhos de todos os que te contemplam, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vem a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Se fosse Satanás aqui, ele já teria sido destruído aqui na profecia. E como é que Satanás, ou esse anjo caído que vocês falam, ainda existem, ainda perturba os irmãos, ainda perturba a igreja, ainda perturba o povo, ainda está vivo? Isso é falácia, isso é mentira. Não existem Satanás como ser espiritual. E se ele existir, pode mandar ele vir para cá que eu quero dar uns tapas nele. Avenida Deputado Paulino Rocha, 2517, em frente à Arena Castelão. Manda ele vir para cá que eu quero dar uns tapas nele. Nesse bicho safado. Rapaz, tu é muito corajoso. Como é que tu tem coragem de desafiar um ser espiritual? Eu desafio porque ele não existe.
nunca existiu. Só existiu na metanoia das pessoas, na mente das pessoas que foram enganadas. Mas ele nunca existiu. Sempre existiu uma carne que era ativada e as pessoas achavam que era o diabo, porque foram iludidos pelas falsas pregações. Todos que te conheceram entre os povos estão esperando de ti. Vem a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Já tinha morrido. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volvem o rosto contra Sidom e profetizam contra ele. Aqui estava falando do rei de Tiro. Não estava falando sobre um anjo caído ou sobre Satanás. Satanás nunca existiu. Satanás só existiu em um programa chamado Chaves, que a bruxa do 71 chama ele Satanás. Ou existe dentro das igrejas, as falsas igrejas, para que eles possam arrancar dinheiro do bolso dos seus membros e congregados. Dentro das falsas igrejas, chamados igreja cristã, chamados igreja pentecostais, chamados igreja evangélica, dentro do sistema religioso, existe um Satanás que ele causa medo nas pessoas para levar dinheiro para o bolso do pastor, para encher o bolso deles, para comprar carro do ano, para comprar iate, para comprar celular bom, para viajar por os exteriores, para fazer e acontecer. Mas nunca existiu um ser como Satanás. Essas falácias, essas mentiras, essas falsas interpretações que existem dentro da Bíblia, usando as passagens e dizendo que é um ser espiritual, é mentira. Nunca existiu. E se ele tivesse existido, se fosse real, ele teria sido destruído. A última afirmação de destruição de Satanás, ou diabo, ou anjo caído, seria o nosso versículo clássico da graça, Hebreus capítulo 2, versículo 14. Mas o interessante, querido, que os estudiosos nunca atentaram para isso aqui, porque Paulo estava falando da carne. Paulo falava do homem, estava falando de um ser espiritual. Olha o que é que diz em Hebreus capítulo de número 2, versículo 14. Portanto, visto como os filhos são participantes comum de carne e sangue, também ele aqui é Jesus, semelhantemente participou das mesmas coisas. Que mesmas coisas? Carne e sangue. Jesus nasceu de uma mulher, Maria, e ele foi chamado de Jesus de Nazaré porque morava em uma cidade chamada Nazaré. Para que pela sua morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, a carne. Mas João Ferreira de Almeida fez questão de colocar o diabo. Isto é, o diabo. Mas a palavra certa aqui é carne. Porque Jesus participou das mesmas coisas, carne e sangue. Para que a morte de Jesus viesse a aniquilar, destruir, acabar aquele que tinha o poder da morte. Quem é que tinha o poder da morte? A carne. Quem é que tinha o poder da morte? A lei de Moisés. Quem é que tinha o poder da morte? A antiga aliança. Quem é que tinha o poder da morte? A lei que foi entregue para Moisés. Então a lei de Moisés, a carne foi rasgada lá na cruz. Lá na cruz o diabo morreu. Lá na cruz o diabo foi dissipado, destruído, aniquilado, que era a carne. E como que o diabo ainda existe? Me explica, religioso. Me explica, pastor Balabachúria. Como é que o diabo existe? Aonde é que está o diabo? Que poder tem ele? Lá na igreja evangélica ele tem poder de derrubar os irmãos.
Lá na igreja evangélica ele tem poder para comer dinheiro. Lá na igreja evangélica ele tem poder para destruir casamento. Lá na igreja evangélica ele tem poder para fazer as irmãs adulterar, fazer os irmãos pecarem, fazer os irmãos saírem do livro da vida, ser colocado no livro da culpa. Lá o diabo é mais poderoso do que Jesus. Porque ele diz que o diabo tem poder para fazer isso, para fazer aquilo, e Jesus chega no final como coitadinho, batendo na porta e dizendo: eis que estou à porta e bato. Apocalipse capítulo de número 3, versículo 20, que é o versículo chave, o versículo clássico do sistema religioso, para poder enganar as pessoas, e Jesus aparece como coitadinho, lá pedindo para entrar no coração de alguém. 3:20, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Estava falando aqui com a igreja, não a igreja hoje, a igreja de Jesus, ou a igreja que somos nós. Estava falando aqui com a igreja da Ásia, mas o sistema religioso usa esse versículo para dizer que era para nós. Mas o nosso amado Jesus, falando no livro de João, capítulo de número 10, versículo 7, ele diz assim: Jesus lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 8: todos quanto vierem antes de mim são ladrão e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Versículo 10, é o versículo chave de novo, que o diabo aparece de novo na igreja evangélica. O ladrão, ou eles colocam o diabo: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Versículo 11: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, já deu a vida pelas ovelhas de Israel. 12: o mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, e vem o lobo e arrebata, vem o lobo e abandona as ovelhas e o foge. Então o lobo os arrebata e o dispersa. Versículo 13: o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas, mas o bom pastor ele cuida das ovelhas. Versículo 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Como é que eu preciso ainda ouvir a voz de Deus? Como é que eu preciso ouvir que Jesus bate na porta dizendo: eis que estou às portas e bato? E quem ouvir a minha voz, a ovelha que é a ovelha de Deus, ele ouve a voz de Deus. Nós não somos ovelha, nós somos filhos. Principalmente nós conseguimos ouvir a voz de Deus. E não preciso de profeta balabachúria nas redes sociais ou dentro da igreja dizendo: Deus manda te dizer. Mentiroso, falso profeta, filho da carne, filho de Satanás, que na realidade Satanás é opositor, acusador. Filho de Satanás que fica mentindo, dizendo que Deus manda dizer uma coisa que Deus não manda dizer. Se prepare, porque tudo que você planta, você vai colher. O que você planta na carne, vai colher na carne. Olha aqui o versículo de número 16. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco que era o gentil. A mim convém conduzi-la a ela. Elas ouvirão a minha voz. Elas ouvirão ou não ouviram? Ouviram. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Versículo de número 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Dou a vida porque eu dou a minha vida para o reassumir. Versículo de número 18, que esse aqui é top demais, que dá até vontade de falar em mistério. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente o dou.
tenho autoridade para o entregar e também para reavê-lo. Este mandamento recebi do Pai. Por causa destas palavras, rompeu nossas dissensões entre os judeus. É muito lindo quando você entende a palavra. Uma coisa que eles não atentaram, que ninguém precisa estar pedindo nada a Deus. Que ninguém precisa estar ouvindo a voz dele quando ele bater na porta. Que não existe isso. Porque o próprio Jesus falou para os judeus. Não foi nem para nós, falou para os judeus. Olha o que foi que ele falou aqui no versículo 28. Que isso aqui é tremendo demais. Eu lhe dou a vida eterna. Eu lhe dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém os arrebata da minha mão. Religioso, lê esse versículo aqui. João, capítulo de número 10, versículo de número 28. Lê esse versículo para ver se você entende. Enquanto eles vão dizendo que o diabo vai te arrebatar, que o diabo vai te matar, que o diabo vai te destruir, que o diabo vai te levar para o inferno, que o diabo. Se o próprio Jesus aqui ainda era o Jesus de Nazaré dizendo: eu lhe dou a vida eterna. O que é vida eterna? É vida no Espírito. Jamais perecerão. E ninguém os arrebata das minhas mãos. Então, meu querido, quem foi escolhido por Deus, jamais pode ser arrebatado por causa de uma luta, por causa de um sofrimento, por causa de um engano, por causa de uma falsa pregação, uma falsa doutrina, porque o diabo é mais forte do que Jesus. Mentira! Ninguém pode arrebatar das mãos de Jesus. Ele mesmo falou: ninguém pode arrebatar das minhas mãos. Por que não pode arrebatar das minhas mãos? Porque o próprio Jesus falou. E o interessante, eu me apego muito a esse capítulo aqui 8 de Romanos. Não era nem para mim, mas eu vejo como fosse para mim. Ele está falando dos romanos, mas eu me vejo aqui. Como que eu me vejo aqui? Olha o que é que ele diz aqui, ó. Romanos capítulo 8, versículo 1, para nós encerrar. Vai dar 2 horas. Ou 3 horas. Para mim encerrar. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem é que está em Cristo Jesus? Levante a mão aí. Se você está em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação, filho. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Que lei do pecado era esse? A lei que condenava o homem. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Chegando lá pelo final do versículo, ou do capítulo, a partir do 31, é muito show. É muito show. E eu me apego muito a isso aqui. Na realidade não era nem para mim, mas eu me apego porque eu sei que é muito maravilhoso. Como diz assim, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois? À vista dessas coisas. Que coisa? As tribulações, as perseguições que acontecem na vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus o quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, e antes quem o ressuscitou, a qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada?
Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Quem foi que nos amou? Jesus Cristo. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separará do amor que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor em Cristo Jesus, porque nós somos eleitos. E como que eu descubro que eu sou eleito? Efésios capítulo de número 1. Efésios capítulo de número 1. Olha o que é que diz. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3. Diz assim: bendito Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tens abençoado com toda sorte de bênção. Quem pode dizer que já é abençoado com toda sorte de bênção? De toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eu já fui abençoado com toda sorte de bênção em Cristo. Versículo 4. Assim como nos escolheu, Ele nos escolheu. Não preciso estar batendo em porta nenhuma para que Ele possa ouvir minha voz. Nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensível perante Ele em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filho por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente, nos amou ou nos ama. E como é que eu preciso estar batendo em porta ainda para Ele ouvir minha voz? Preciso, filho. O que eu preciso hoje é somente ter gratidão, agradecer todos os dias por Ele ter me escolhido antes da fundação do mundo. Então, meu querido, queridos, esta é a mensagem que eu deixo para vocês hoje, com o tema carne ou diabo. Quem é que opera na vida do homem? É a carne ou é o diabo? Com certeza a carne, porque o diabo não existe. Provei para vocês dentro da Bíblia que o diabo não existe. E todas aquelas pregações mentirosas e falácia que o sistema religioso prega é somente mentira, porque não entende a Bíblia Sagrada, porque não tem a mente iluminada, não tem os olhos iluminados e uma mente ativada. Por isso vivem pregando besteira, pregando mentira, enganando o povo e se enganando. Mas nós estamos aqui como filhos de Deus, com a mente ativada, com os olhos iluminados. Queremos reinar em vida, queremos que você também reine em vida. Melhor dizendo, estamos reinando em vida e queremos que você também reine em vida. Queremos participar da mesma alegria, queremos que você participe da mesma alegria que nós participamos. Queremos um dia ter um encontro real com Cristo ressuscitado, como queremos também que você vá. Nosso destino, Ele já nos escolheu. A nossa missão aqui na terra, Ele convocou a sua igreja para ministrar o seu reino aceitável em cima da terra. Eu sou a igreja de Cristo, nós somos a igreja de Cristo. Nós não fomos feitos por mão de homem, fomos feitos pelo próprio Deus, antes mesmo da fundação do mundo. Não existe diabo como ser espiritual, que vem para roubar a sua paz, para tirar a sua salvação. Mas existe uma carne que ela pode destruir você mesmo e impeça que você possa reinar em vida. O tema da nossa mensagem hoje, carne ou diabo. Espero que você goste desta mensagem, que a sua mente cada dia possa fluir cada vez mais
abrir cada vez mais e o seu entendimento possa ser mais vasto e conhecer mais a Deus. Compartilhe esta mensagem com outras pessoas que precisam ouvir também o Evangelho da Graça. Se inscreva no canal Evangelho da Graça em Fortaleza se você não é inscrito ainda, e continue conosco que logo mais eu estarei trazendo mais mensagem para vocês da graça de Deus. Aqui nós não dizemos que Deus te abençoe, porque já somos abençoados com toda sorte de bênção. Aqui nós dizemos graça e paz abençoados. E até a próxima, em nome de Jesus Cristo ressuscitado.